Olá, pessoal, tudo bem? Aqui está falando Jorge Deluomo, aqui do Studios Connection. Vocês sabem que o Studios Connection fica aqui na parede, em Cascais, um lugar lindo, lugar de praia, e a gente está muito bem localizado. Vem para cá para fazer seu conteúdo com a gente, ok? Nós aqui hoje estamos recebendo o nosso grande parceiro aqui, que é o Instituto Veritas Liberate. Tá? O Marcelo, do Instituto Veritas Liberate, tem aqui no Studios Connection a casa dele a partir de hoje, né, Marcelo? Então, vai ser um grande prazer, né? Estar fazendo esse primeiro episódio na casa do Instituto aqui, ok? E estamos recebendo também, com muito orgulho, né? A gente está recebendo aqui o ex-ministro Onyx Lorenzoni, do governo do Bolsonaro, né? Brilhante, né? Então, uma grande glória mesmo de estar aqui com ele. E o senhor Sepúlveda, não precisa de apresentação, né? Então, eu passo a palavra ao Marcelo para dar sequência, então, ao nosso bom podcast de hoje. Então, assim, eu queria agradecer, primeiro de tudo, eu quero te agradecer, Jorge, pela acolher a gente aqui hoje, né, o convidado nosso aqui, o Onyx Lorenzoni, sou Sepúlveda, que é um amigo já, está sempre aí com a gente participando dos eventos do Veritas, nos seminários, né, sou Sepúlveda, desde 2022, janeiro, foi o primeiro que ele nos deu essa oportunidade de presidente dele, com grande conhecimento. E o Onyx, que não precisa nem de falar muito, né? Que tem um grande conhecimento na área de política, da história, até mesmo de ideologias, aí vem fazendo um trabalho muito legal lá no Brasil. Então, a gente vai ter essa oportunidade de bater um papo com eles aqui. E o tema que a gente vai trazer é, será que com essa mudança, né, com a vinda do Trump, né, quais serão os efeitos que a gente vai ter a partir de agora de 2025, um efeito global? Aí eu queria deixar aberto aí para o Onyx, para o Sepúlveda fazer o comentário. Sepúlveda, então? Eu acho que o Onyx tem que bater a bola inicial. Vamos lá. Ele é um político famoso. Teve no governo Bolsonaro, ele conhece muita coisa de dentro, inclusive internacional, né? Porque A política aqui, nós vamos falar sobre política ou sobre política, economia? Tudo. Criptomoedas. Tá ok. Bom, primeiro uma alegria estar aqui, né? Agradecer, né, o Connection por nos receber aqui essa noite. E eu acho que a vitória do Trump, penso, ela é fruto do americano médio que resolveu tomar as rédeas do seu país de volta. Eu já comentei isso em outras oportunidades, o professor Sepúlveda já me ouviu falar sobre isso. Os democratas americanos, nos últimos 30 anos, eles sofreram uma conversão à esquerda, mas uma conversão profunda. Né? Começa lá o trabalho do Saul Alinsky, que vai para dentro das universidades, das escolas, dos meios de comunicação, e os democratas avançam e abraçam uma postura marxista que se junta com o interesse da nova ordem, né? E aí tem lá o ESG, tem a cultura woke, né? E eles mergulham nisso de uma maneira impressionante, né? E esse governo Biden, que tinha por trás do Biden a Kamala, que é uma marxista fervorosa, né? Os democratas, não apenas no governo central, né? Tá aí o USAID, né, denunciado como um instrumento de um governo democrata americano que se meteu a intervir na eleição brasileira. Né? Eu tenho defendido no Brasil que tem que ser uma CPMI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito que junte Câmara e Senado. Lá nós temos essa figura. Eu participei de mais de 20 CPIs lá, eu tenho uma longa experiência nisso. E as CPIs têm essa condição de poder funcionar como... CPMI. Não, a CPI é que CPMI tem os dois, tá? O conceito de CPI, ele tem um poder judicial, tu quebra sigilo, tu convoca, o sujeito tem que estar lá, você não manda a Polícia Federal buscar, ou seja... É burocrático para você fazer isso? Não, precisa de decisão política, precisa se reunir os líderes de oposição, os líderes da centro-direita brasileira, então abrir bem o leque, e tomar decisão, pô. Vamos fazer esse negócio. Porque isso vai expor as vísceras da ação deletéria da leitura marxista que a Kamala acabou comprometendo o governo Biden
E, bom, isso é só um exemplo. Tem dezenas, né? O americano sempre teve uma especial atenção e salvaguarda ao direito de propriedade. O professor sabe disso. Agora, o sujeito entra no teu estabelecimento comercial em alguns estados americanos, governado pelo PSOL americano, que é os democratas, e o sujeito rouba $900 e ele não pode ser preso. E o dono do estabelecimento só falta ter que dar um cafezinho pro ladrão. Não, é triste isso. É pra rir, é pra chorar. É para completar os $1.000. Não, é um negócio... É absurdo. Não, é absurdo. Então, absurdo, o que aconteceu? O americano médio, porque lá é assim, ó, o americano não vai lá muito para votar em eleição de presidente, não. Sim. Ele quer saber quem é o mayor dele, ele quer saber quem é o juiz, quem é lá o delegado. É nisso que ele se interessa, porque ele é da vida de comunidade, lá da comuna dele. Ali, né? É no entorno da onde ele vive, né? Então, os americanos saíram de casa, os americanos foram lá dizendo, não, eu quero meu país de volta, esse cara tá maluco. Então, eu começaria dizendo que essas primeiras medidas que o Trump vem adotando, o seu governo, são medidas para recolocar o trem no trilho. Aí, professor, agora conta um pouquinho como é que vai ser esse trilho e como é que vai ser esse trem. Mas eu gostei muito que o Onyx aqui disse uma coisa. Ele, com a experiência dele, ele disse uma coisa muito interessante. Há muita gente que fica dizendo efeito Trump, efeito Trump. Eu digo o seguinte, o Trump é um efeito, né? O Trump é um efeito de uma realidade americana. Não quer dizer que agora não vamos ter efeito Trump. Sim, ele vai tomar atitudes e vai ter efeitos. Mas há previamente um efeito disso, do americano. E por que o Trump fala da revolução do bom senso? Porque o bom senso é o que comanda a pessoa comum. O sujeito que não é político, o sujeito que... Ele tem a sua vida, tem a sua família, tem a sua... durante a guerra do Iraque, a primeira guerra do Iraque, houve uma moça que era do exército americano, foi sequestrada pelos muçulmanos e tal, e depois foi resgatada numa operação assim meio sensacional, quase de cinema e tal. E, bom, e ela ficou famosa. E perguntaram a essa menina se ela queria ir viver para uma grande cidade e tal. Ela disse, não, eu quero voltar para a minha cidade, uma cidadezinha pequena, voltar para a minha família. Por quê? Porque essa é a vida real. Essa é a vida real. Eu outro dia estava vendo, não me lembro se era no estado de Montana, assim, gente levando manadas de cavalos de um lado para o outro e tal. Aquelas pessoas é que fazem os Estados Unidos. Nós estamos habituados sempre a ver só a grande cidade, a ver só o sujeito, Nova York, o grande financista, etc. Mas não é verdade. Então, o Trump ele veio atender essas pessoas. Depois veio atender as pessoas que ficaram desempregadas por causa das fábricas na China. Ele veio atender... Enfim, todas essas convulsões que nós vamos vendo. Mas, sobretudo, ele veio atender essa loucura, tentar sanar essa loucura que nós vemos que é homem em desporto de mulher, trans, não sei o quê. Por que ele fez ordens executivas acabando com isso? Porque isso fere qualquer um. E fere, sobretudo, a pessoa comum. Se eu vou dizer, ele é muito objetivo, né? Acho que não tem muita conversinha. Ele pega realmente e escreve. Tem toda a né? razão. Mas tem uma coisa que vai ao encontro do que o professor Sepúlveda está dizendo. O Trump tinha e tem consciência plena que algumas coisas ele tem que fazer. Entendeu? Tem coisas que não podem demorar. Eu vou te dar um exemplo. Não, ele gosta de mostrar isso mesmo. Eu estou vou fazendo, te dar um exemplo né? que nós vivemos no governo Bolsonaro. Uhum. Minha primeira decisão na Casa Civil, sabe o que foi? A despetização do Ministério. Eu botei... Lá tinham 600 cargos de comissão, sabe? Dos 100 mil, 120 mil que o Brasil tinha. Nós somos o único governo que cortou 21 mil cargos em comissão. Os primeiros 600, quem demitiu fui eu, no primeiro dia, meu primeiro ato. Sabe de quem que eu mais apanhei? De muita gente dentro do governo. Claro. Mas como é que tu faz isso? Agora como é que eu vou fazer? Como é que eu vou montar meu ministério? Eu dizia, cara, não é isso. Se tu não botar os caras pra rua,
tu não governa. Sabotam. Porque o que acontece? 16 anos do PT comandando o Brasil, o que aconteceu, professor? Eles parasitaram tudo. Tudo. Através de concurso público, eles incharam e infestaram o Ministério da Educação. O Ministério da Educação tem um particular, só para a gente poder entender, máquina de governo. O Ministério da Educação tem algo próximo, o senhor está bem sentado, porque senão o senhor vai cair da cadeira, 50 mil cargos de comissão. Tu sabe quantos o presidente nomeia? Nenhum. Que coisa de... Só os reitores das universidades federais e agora são reitores dos institutos de universitários lá, que eles criaram, a rodo. Antes eram diretores, aí ganharam a alcunha dada pelo PT de reitores. Então, eles têm uma máquina de 50 mil pessoas no Brasil que recebem dinheiro público para defender o PT e para defender a ideologia esquerdista. A gente não tem nem noção disso, mas esse é o fato. Se tu olhar, o governo Bolsonaro teve avanços extraordinários. Aonde é que nós não conseguimos avançar? Na educação. Por quê? Por causa dos 52 mil caras que estavam lá para impedir que a gente avançasse. Tem um fato São agora plantados, recente né? que aconteceu nos Estados Unidos. O James O'Keefe é um repórter investigativo muito bom. E ele fez uma investigação, uma reportagem de câmera escondida, que é o que ele faz mesmo com os Projeto repórteres Veritas, dele. né? Era Veritas, ele saiu, agora é o O'Keefe Group. Aí ele fez uma com um diretor que trabalhava dentro do departamento do USAID, não é USAID, né, porque eles mudaram, o próprio Trump e o governo dele não chama eles mais de USAID, é o USAID. Que o cara estava falando como que eles iam fazer isso para a repórter que estava isso não sabia não. investigativa. Ficou Ela estava USAID. eles estavam ocultos, né? Nem aparece o rosto da repórter. Ela estava com câmera oculta e filmou o diretor falando que eles iam sabotar o governo do Trump por dentro. Como que sabotam? Eles criam burocracia, tanto que depois o Elon Musk, junto com lá no Oval Office, estava falando com o Trump, que o que eles têm que desarmar é a burocracia que existe dentro do governo. Que é isso que está impedindo o Mas governo essa é a de tradição trabalhar. da esquerda no planeta No Terra. planeta Terra, todo, exatamente. É isso que a gente tem que denunciar, que a gente tem que Mostrar enfrentar, quem tá fazendo, tem que ter provar. coragem de botar os caras pra rua. Exatamente. Né? Por quê? Porque aí no governo é o seguinte, no Brasil tem uma característica que é assim, ó, as pessoas na alta burocracia brasileira pegam a regra e transformam em lei. Vou dar um exemplo. Exato. Tem 36 milhões de aposentados no Brasil, certo? Ok. Mais de 3 Portugal. Todo ano, um burocrata petista, em 2004 ou 2005, inventou o seguinte, 30 mil casos de óbito no Brasil não são comunicados. Então, por causa que tem 30 mil pessoas que moram no Amazonas, ou é lá no fundo do Pará, tá no meio da floresta amazônica, ou foi por fraude mesmo, para receber mais 3, 4 meses, não importa. Em vez de organizar um sistema para poder identificar as fraudes, não. Obriga 36 milhões de idosos a todo ano se apresentar diante de um caixa de um banco. Eu tinha Minha mãe passou por isso. Para, mas Loucura. eu tinha recém-assumido. Espera, vou contar só. Eu tinha recém-assumido no Ministério do Trabalho e da Previdência. Aí eu tô na academia e eu fico ouvindo, né, rádio. Aí, notícia, numa rádio lá do meu estado, dizendo o seguinte, que uma família teve que pegar uma ambulância, pegou uma senhora de 91 anos de idade, botou numa maca, chegou na frente da agência da Caixa Federal, Meu Deus. de Novo Hamburgo, não pôde entrar pela frente, teve que ir pelos fundos, para a senhora levantar a cabeça e dizer, oi, meu filho. Não, isso é fato. verdade. Quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei indignado, rapaz. Eu voltei para o Ministério e disse, peraí, ó, chama o cara do INSS, vem cá, me explica como é que eu resolvo esse negócio. Não, ministro, isso é uma portaria. Eu disse, o quê? Portaria ministerial. Eu disse, como é que faz para... Não, só tem que fazer uma portaria para colocar no lugar e substituir essa. Aí chama a equipe técnica, concursada. Não, mas aí nós vamos ter que fazer um estudo. Tá, meu filho, mas quanto tempo vai levar para fazer esse estudo? Ah, isso vai levar uns 30, 60 dias. Sim, para nós botar em prática. Ah, talvez uns 4 meses. Eu disse, muito obrigado. Se correr tudo certo. Muito obrigado. Saí, chamei o secretário-geral, secretário de Previdência e o cara do INSS. Eu disse, cara, como é que a gente faz para acabar com isso amanhã?
Ah, tem o fulano, Beltrano e Ciclano. São consultores, tá? Então vamos nos preparar. Nós assinamos, os caras prepararam direitinho, como manda a lei. Aí, inclusive, um era da AGU. Metemos a Pronto, caneta. no outro dia já Manda estava... Aí liguei para presidente, vou tocar para frente aqui. Não, faz, isso é uma barbaridade. Então, tá bom. Publiquei saiu no no dia Diário Oficial. Lá dentro quase apanhei. Mas Não, os mas tem que fazer. velhinhos, os aposentados, a minha mãe estava nisso, eu perdi minha mãe no ano passado. A minha mãe tinha que todo ano, com 90 anos de idade, ir lá e... Mas aqui. então, aí a pergunta que fica, Onix e sua Sepúlveda, como que você acha que para os Estados Unidos, né, a mudança que teve, a população inteira foi a favor da eleição do Trump, né? E por isso que ele ganhou com maioria de votos em vários lugares. Swing States, ele ganhou em todos eles, nos 7 estados. E isso mostra que o americano realmente queria mudança. E ele está pondo ordem executiva atrás de ordem executiva, acabando com um monte de coisa. Mas e esse problema interno, né, que tem desse exemplo que você deu agora? Isso A vai... consequência, Até o que vai mesmo um acontecer? juiz tinha dado uma ordem para não entrar mais na receita, né, dos Estados Unidos, para poder pegar as informações como o Elon Musk e a equipe dele pegou lá dentro da USAID, né? É que eu acho aqui que é o seguinte, a esquerda tem uma ideologia estatista, portanto, eles têm uma mentalidade em que o Estado domina o indivíduo. Por isso, eles conhecem o Estado como a palma da mão. E eles fazem como, digamos assim, a peste. E entram ali dentro e sabem todos os mecanismos do Estado. O que é que se soma a isso? Soma-se o ativismo judicial, que é um projeto ideológico de controle da política pela justiça. E isso foi o Jorge Soros foi um dos grandes incentivadores disso aí, não só nos Estados Unidos, mas em outros países. E veja que agora já vários juízes começaram a dar ordens para o Trump, juízes federais. Não pode mais, tem que devolver o dinheiro para o USAID, não sei o que. Então é o seguinte, eles estão tentando, pela via judicial, fazer isso. Isso vai ter que ser quebrado, porque isso contraria completamente a justiça, isso não é justiça. Intervenção de outro poder. Isso né? é uma intervenção de outro poder e que nós estamos vendo no Brasil há muito tempo. Porque eu não sei se eu estou certo ou não, todo mundo fala no Brasil que o primeiro ato do Supremo foi o ramagem. Não foi, não. O primeiro ato foi quando impediu de pôr esse pessoal que era... não era concursado, era... não sei se era concursado ou não era concursado, mas aqueles que o governo Bolsonaro estava pondo fora dos ministérios, que era tudo petista, e o Supremo fez reintegrar muita gente. Bom, essa foi a primeira vez que eles começaram a mostrar o quê? Bom, mas quem é que está governando o Brasil? São eles ou é quem foi eleito? Bom, mas eles estão fazendo isso nos Estados Unidos. Então, isso se soma ao problema. Nós temos um projeto de controle do Estado pelo judiciário e controle da política pelo judiciário. Não é? Temos isso. Nós estamos vendo isso no Brasil. Bom, Rui Barbosa escreveu isso, por que mais? Sim, quase 100 anos. Sim, sim. Mas eu acho que a máquina problema. dos Estados Unidos, né? Eu acho que é mais forte, né, para essa defesa, né? Eu acho mais que que não. para fazer um shield, né? Eu Para acho- uma defesa do Eu que... acho que não. Você acha que não? Porque Eu nós tava fomos vendo- aqui... tava O que vendo- aconteceu no Brasil? Eu estava Qual é essa- vendo o depoimento de uma das pessoas da administração do Trump agora. Ele foi no Joe Rogan, não sei se o senhor acompanha o Joe Rogan, e ele estava dizendo o seguinte, que o negócio está tão minado que o poder nos Estados Unidos ele é distribuído para os estados. Os governadores eles têm poder Muito sobre poder, o Estado, mais do que o presidente. Lógico, aquilo que está na Constituição eles têm que seguir. Mas eles têm muito poder, que é a descentralização de poder, que é uma das virtudes, né, da Sim, Constituição sim. americana. Mas o que ele falou? Que os democratas eles foram tão astutos que eles foram colocando na ADMS, se não me engano, a ADSI, alguma coisa assim, que é a administração dos Estados Unidos na parte estadual, que eles colocaram, inclusive, cooptaram pessoas dos republicanos. Então, quando o Departamento de Eficiência do Elon Musk começar a trazer as coisas para fora, vai aparecer um monte de republicano enfiado nas falcatruas.
Então, assim, o negócio está tão corrompido é que a gente tem uma visão de fora, de não estar lá de dentro dos Estados Unidos, e a coisa está tão feia que a gente poderia dizer assim, só não está pior porque o povo americano ele tem uma tradição, uma cultura diferenciada da nossa em função da Constituição que eles têm. Mas eu acho o seguinte, que aí, assim, é a minha leitura, o seguinte, o Trump está tomando tais medidas que elas vão ter um efeito de qualquer maneira. Por Cortar exemplo, o dinheiro. Acontece o seguinte, toda a máquina precisa de dinheiro para funcionar. Isso, eu sou contra a visão de que tudo é interesse e só o dinheiro interessa. Não. Mas se você tiver um carro maravilhoso aqui na frente e não tiver gasolina para pôr lá dentro, ele não sai do lugar. Então, isso é o dinheiro. O dinheiro é isso. O dinheiro é aquilo que você precisa para fazer funcionar. Para pagar para pagar o corrupto, para pagar o interesseiro, para pagar não sei o quê, para fazer a máquina funcionar. Começa do pequenininho, né? Não, mas mesmo que não seja corrupção, não, mesmo para o trabalho. É preciso fazer. É preciso mandar para organizações. Por exemplo, um dos grandes beneficiários da USAID, quem era? O Soros. O Soros ficava tirando milhões lá de dentro. Está sendo revelado agora. Ele, que é um multimilionário, ficava pegando dinheiro. Bom, para quê? Para fazer as ONGs deles funcionarem, para ir para o Brasil e fazer guerra por causa da Amazônia, depois que o presidente era o genocida, que não podia não sei o que da vacina. Então, tudo isso foi orquestrado. Os jornalistas que eles pagaram. Jornalistas. Isso vai aparecer. Isso vai aparecer. Bom, então, o seguinte, realmente, o que ele está fazendo são coisas muito efetivas. Basta ver a gritaria que houve por causa do USAID. É isso aí. A gritaria já mostrou que aquilo era um ninho de cobras. Tem uma coisa, professor. A grande mídia brasileira está assim. Ó. Tá. Silêncio. Não né? viu nada, não está passando nada, não aconteceu nada. Por quê? Porque ela recebeu dinheiro. A única coisa que eles Eu- estão Ela tá comentando... no meio, né? Claro. Só que eu não sei se eles estão assim ou se eles estão assim para não ouvir os O assim, que... Mas eles Não, fizeram eles Estou estão, brincando, estou brincando. eles estão se fazendo de bobo. Então, eu estou fazendo Não, esse mas bolo, eles claro. fizeram comentário sobre o empurrando com a comentário barriga, do né? Eduardo Bolsonaro, que o Eduardo comentou que, lógico, com todas essas informações que o Elon Musk está trazendo Sim. com a equipe dele, Sim. que houve intervenção. Né? Os Estados Unidos, Claro. o USAID fez interferência direto nas eleições de 2022, e aí o jornal, a velha mídia, né, ela veio atacando, já dizendo que está criando narrativa, que não sei o quê e tal. Então, para isso eles falam, mas para falar que teve dinheiro que foi para fulano, Beltrano, Ciclano, eles não falam, entendeu? Não, e é um problema. É a pergunta que eu faço de maneira reiterada. Esta BIM existe para quê lá no Brasil? Por quê? Porque é um serviço secreto que publica o nome dos seus agentes no Diário Oficial. É o único caso do planeta Terra. Não, é uma piada. Não, o Olavo falava isso. É uma verdade. piada. É uma Bom, piada. aí quando tem... Olha, eu vou fazer agora aqui um comentário maldoso. Se fosse em Portugal, iam dizer que era coisa de português. português. Não, mas olha nós isso. vamos descender de Não, mas essa, é pior. Quando tiveram essas estruturas, né, do governo americano, FBI e outras estruturas, não enxergou, não viu, fala nada. Não acharam estranho? Não acharam estranho? É. Então, isso é algo inadmissível, pelo menos para mim. Sim, né? claro. Porque o dever dessa instituição e de outras instituições que nós temos no Brasil é proteger o Brasil. Sim. Independente de quem está sentado na cadeira de presidente. Se é o A, o Z, seja lá o que for. Então, esta é uma mentalidade que nós precisamos mudar no Brasil. Por exemplo, quando a esquerda europeia indicou o Macron para atacar a Amazônia brasileira, que não tinha nada a ver com desmatamento, era um monte de bobagem. Já desmataram 4 vezes mais, ninguém falou mais nada. Macron não fala nada, só abraça o Lula, só. Então, o que mostra que era só um processo, Claro. obviamente, ideológico. Então, o que ocorre? Nós não encontramos, com exceção do embaixador que estava na França, aquele embaixador Serra, foi o único, Luiz Fernando Serra, o único que defendeu o Brasil na Europa inteira.
Eu lembro que ele fez um... Ninguém falou nada. E quando eu estive na Amazônia, eu cobrava. Eu disse, escuta, mas cadê os diplomatas brasileiros? Eles juraram representar e defender o país deles. Estão fazendo o quê? Sendo atacado de uma maneira absolutamente, né? Não se pode aceitar um ataque como foi feito na época. O Brasil já foi então, tomado. esse ponto de fazer com que as estruturas de Estado... O professor pegou certinho. A esquerda tem clareza, desde Gramsci, de que ela tem que tomar o poder por dentro. E aí eu vou contar uma rápida história do governador de Santa Catarina, 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, que me contou de que para evitar que jovens gaúchos, paranaenses e paulistas, ligados ao PT, ganhassem os concursos públicos, assim, de A a Z, para juiz e promotor de justiça no estado de Santa Catarina, eles tiveram que colocar na prova história de Santa Catarina. Era um jeito de poder minimamente equilibrar a justiça catarinense. Porque os jovens são cooptados na escola, e aí é droga, rock and roll e ideologia. É droga, sexo, rock and roll e ideologia. É isso? Eu vivi isso, ninguém me contou. Então o que acontece? Aí eles preparam, vão para dentro das universidades, financiam o cara que adere ao marxismo, e esse sujeito se prepara, o menino ou menina, e vai lá, com os pajuízes. E aí as decisões são as mais estapafúrdias possíveis. Decisões que não estão na lei. Eu digo sempre e reitero, juiz tem que cumprir a lei. Se quiser fazer lei, ele abre mão de ser juiz e promotor e vai disputar uma eleição, que esse é o papel do parlamento. E quem tem que governar é o governo, não é a justiça. Então a gente precisa recolocar o reequilíbrio da democracia brasileira no ponto correto. Né? A esquerda é muito inteligente nessa situação, né? Porque eles pegam mesmo desde o começo, e não é Brasil, estão falando isso do mundo, né? Estão falando isso de Europa, pega da base, né? E ele cria ali da base, lá dentro, realmente esse crescimento nessa nova... Agora, eu vou lhe dizer uma coisa, porque eu conheço assim mais de perto os movimentos conservadores americanos, por várias razões, e eles têm esse mérito. Eles se organizaram ao longo dos anos, antes do Reagan, durante o Reagan, etc., ao longo desses anos. Eles têm think tanks, eles têm estudos, eles têm preparação de líderes, eles têm tudo isso. Por exemplo, quem fez o esboço grande do programa do Trump é a Heritage Foundation, que é uma das maiores fundações americanas conservadoras. E eles é que estruturaram o programa do Trump, eles é que identificaram dentro da máquina pública quem eram os principais sabotadores, eles é que indicaram nomes para o Trump, para pessoas conservadoras que pudessem entrar no projeto dele. Então, isso falta no Brasil. Eu fui à Espanha agora, é diferente, mas mesmo assim, por exemplo, entra numa livraria da Espanha, está cheio de livros sobre a atualidade, sobre o governo do Sánchez, sobre a denúncia da ditadura do Sánchez, sobre isso. Isso falta no Brasil. Nós como somos os brasileiros, são super intuitivos e rápidos no pensamento, eles ficam mais ou menos na guerra de guerrilha. Epá, agora tem aqui, não sei o que, pá, vai lá e liquida com ele. Mas só que não há acabam não estruturando. E isso depois fragiliza, por exemplo, um Bolsonaro. Porque ele é um presidente cercado de um monte de gente que está contra ele. No fundo, está contra ele, ou está sabotando, ou está minando, ou está dando aqueles pavores que o ministro outro dia até nos contou aqui na palestra. Cuidado, porque os investidores não vão vir para o Brasil, não faz isso não, tal. Isso é um mito. Isso é um mito. Tem muito mito por falar nisso, né? Tem muito mito. A gente estava até conversando agora há pouco sobre os mitos, né? Você estava falando de um mito aí, do Trump com relação à Europa também. Por exemplo, aqui há um jornalista muito famoso, conhece José Manuel Fernandes. Sim. Ele foi agora a Bruxelas e disse que conversou com o ex-primeiro-ministro português, o socialista António Costa. E ele disse o seguinte, que o António Costa disse para ele o seguinte, nós estamos todos
estupefactos e assustados, que nós nunca imaginámos que ia acontecer o que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, o Trump é mais ou menos como o cowboy que entrou no bar e começou a atirar no coisa, abriu a porta assim, Ele é diferenciado, com o né? pontapé. Bom, as pessoas pensaram assim, poxa, mas isso aqui nunca tinha acontecido. E isso está desestabilizando. Sim. E isso é Ele saiu da fundamental. OMS, né? É, claro. Então já não É tem mais claro. dinheiro para a OMS. Não tem. Mas exato. Não vai todos, ter os organismos, pandemia. todos os organismos internacionais estão controlados e parasitados pela esquerda. Todos, sem exceção. A ONU é o maior exemplo. E financiados pelos Não, Estados Unidos. a A grande ONU parte é o do maior dinheiro. A ONU é o maior exemplo. E, A ONU tem estruturas lá no Oriente Médio de proteção aos movimentos terroristas. bom, Hamas, Al-Qaeda, essas coisas. basta ver que muitos dos reféns estiveram dentro das instalações da ONU, sequestrados. Então, veja bem, o problema é que... o problema não. A grande perspectiva do Trump, neste segundo mandato, é que ele percebeu o seguinte: isto que acontece nos Estados Unidos e que aconteceu no meu governo, que foi sabotar o meu governo, isso também acontece pelo mundo. E os Estados Unidos trabalham no mundo contra os Estados Unidos. E o governo Biden foi uma prova disso. Por exemplo, aquela saída do Afeganistão, das coisas mais vergonhosas para os Estados Unidos, aquilo não era necessário e aquilo foi um golpe dentro dos Estados Unidos, proposital. Bom, e o Trump percebeu isso e disse o seguinte: nós precisamos reverter isso. E o Make America Great Again não é dizer o seguinte: os Estados Unidos precisam voltar a ser uma potência internacionalmente também. Respeitada e Respeitada e reconhecida. reconhecida. O que o governo Lula está fazendo com os militares brasileiros e com os recursos para equipar o Brasil, ou seja, ao não dar continuidade à recuperação das Forças Armadas brasileiras, ele está fazendo e o sonho petista era fazer uma guarda nacional, Claro. que é para ter uma guarda pretoriana. Sim. A guarda do não, a guarda do partido. Guarda o partido, fora dúvida. Sim, igual Mas na isso, Venezuela. por exemplo, nós tínhamos, alguns anos atrás, fotografias de acampamentos do MST, aonde os caras das Farc vinham para fazer treinamento. Treinamento de combate, uso de armamento pesado. Ou seja, Era implantação mesmo, né? isso não é uma viagem, né? Não, isso é o que aconteceu de verdade. Não, Rio de Janeiro, o que está acontecendo lá, barricada. Sim. Não, e como tiroteio lá na Avenida Meu Brasil amigo, agora. como é que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro impede que a estrutura de segurança do Estado possa subir para fazer um enfrentamento Combater. com as facções? É. Como é que faz isso? Eu não vou dizer aqui assim, Melhor não. Não, mas é que acontece o seguinte, sabe o que é que eu acho que falta o Trump está mostrando o seguinte: às vezes é preciso romper, às vezes é preciso ruptura, mas ruptura dentro, não é fora da lei, não. É a estrutura de segurança do Rio de Janeiro dizer o seguinte: olha aqui, isso não vai acontecer e nós vamos subir. E agora vamos ver qual é a consequência. Nenhuma. O que é que o ministro Supremo pode fazer contra uma estrutura de segurança de um Estado? Nada. E eles têm que saber fazer a atuação pública de mostrar ao público o seguinte: nós estamos fazendo isso para defender o Rio de Janeiro. E eles vão ter o apoio da opinião pública. É preciso saber fazer essas coisas. Porque o Supremo ganhou esse poder. Por quê? Esse poder porque todo mundo ficou inerte. Estamos falando do Trump, né? O que você acha que o Trump, a ideia dele, porque realmente ele está pegando... É um empresário, então ele está segurando a coisa muito pela economia, pelo dinheiro também, né? Tanto que ele está mexendo com essas coisas todas de criptomoeda, né? O Web 2 não existe mais, já está trabalhando com o Web 3, está com o Elon E do o lado, BRICS, né? ele está enfraquecendo, falando assim, eu não quero saber Eu ia de falar uma isso, moeda. o BRICS. Né? Falando do BRICS, falando do Brasil, o que você acha que ele vai influenciar nisso que possa trazer alguma coisa de positivo para a gente? Olha, eu acho que vai ser um sonho aqui do ministro Onyx. Se acabar o BRICS, ele vai dar uma festa. Porque ele disse isso durante o governo Bolsonaro, ele disse isso, foi uma das coisas que ele comentou naquela época. O que é que faz o BRICS e o que é que nós fazemos dentro do BRICS? Aquilo é uma arma política para fazer guerra aos Estados Unidos, dividir o Ocidente, etc. Agora, o que é que veja bem, a Índia já está fora.
Não está na prática, mas já está fora porque eles já estão abraçados no Trump. Indiano é assim. Eles estão abraçados no Trump e já vão receber armamento, vão não sei quantos. Então a Índia já está começando. A África do Sul está violando o direito de propriedade, etc. O Trump já ameaçou a África do Sul, o governo da África do Sul, que é outra peça fundamental do BRICS. Depois, vai ficar o Brasil brincando com a Dilma de criar uma moeda para eles fazerem negócios contra e não usar o dólar no comércio internacional. Foi o que o Trump disse ontem. Façam isso, que nós damos 100% de tarifa e vamos ver quem é que de vocês resiste. Quer dizer, ele põe logo de uma vez o Brasil, a China e a Rússia de fora. Alguém vai aguentar 100% de tarifas? Os primeiros para sentar e compor são os russos. Sim, não, já está compondo. Já estão. Já estão né? compondo. Estão já Olha, na mas mesa. Eu já. larguei aqui só para... Eu não, já eu tá na não mesa? sei O o que seguinte, aconteceu? eu não sei o seguinte, eu acho que está havendo, nessa matéria que eu acho que está havendo uma certa narrativa de que, mas eu acho que o Trump está jogando duríssimo com os russos. Ao contrário do que todo mundo está dizendo, que ele está cedendo para os russos, não. Ele está jogando duríssimo. Vão ver a entrevista do vice-presidente ontem ao Washington Post, ou uma coisa assim. Ele disse o seguinte, olha, se a Rússia não aceitar a nossa condição, é armas e sanções econômicas em cima da Rússia. Bom, quem tem uma conversa dessas não tá fazendo agradinho. Não está fazendo agradinho. Ou eles aceitam as nossas condições, ou é isso que eles vão ter. Então, eu acho que há muita narrativa. E eu estava lendo agora, no programa até, que eu estava fazendo, estava lendo o artigo do Boris Johnson, que foi primeiro-ministro inglês, e ele faz uma análise do que está acontecendo, e ele diz o seguinte, tudo o que estão dizendo é a mídia liberal que está dizendo isso. Que o Trump ele está defendendo não só a Europa, está defendendo a Ucrânia e está defendendo os Estados Unidos. Porque ele está tentando acabar com a guerra, mas de uma maneira... Ele diz o seguinte, os europeus estão criticando os Estados Unidos, mas os europeus é que sabotaram a ajuda. Foram os alemães que sabotaram a ajuda. E isso é verdade. Foram os alemães que sabotaram a ajuda. Foi o Biden que sabotou a ajuda. Se não fossem os ingleses, a Ucrânia tinha caído. Então, eu acho que há uma versão muito distorcida do que é que está acontecendo, sabe? Cada lado da sua versão. Não é cada lado. Não. A mídia está espalhando uma versão. Por exemplo, viu ontem a entrevista do Trump sobre o discurso do J.D. Vance? Não. O que é que ele disse? Ele disse o seguinte, ele elogiou o discurso, disse que ele falou contra a censura na Europa, contra a falta de democracia na Europa, tal. Não falou nada da Rússia. Os jornais aqui só falam a Rússia... Bom, desculpa, mas o Trump, ao falar do discurso do J.D. Vance, não falou disso. Falou, sim, do problema que tem a Europa, que são as democracias ditatoriais, que são as democracias que querem censurar as redes sociais, da falta de liberdade que existe na Europa. Foi isso que ele atacou, ou seja, a União Europeia é uma máquina de triturar liberdades. Isso eu acho que é o ponto aonde o Trump vai ganhar um tamanho muito maior do que ele tem hoje. Porque no momento em que o mundo europeu, né, se der conta de que é o presidente americano que está lutando para salvaguardar algo que é inegociável, que é a nossa liberdade, o nosso direito de nos exprimir da forma como a gente desejar, no momento em que isto for percebido, o Trump vai ficar gigante no mundo todo. E ele sabe disso. E ele está trabalhando exatamente nessa linha. Porque o que passou nos Estados Unidos, com a experiência dos democratas, que viraram marxista 10.0, porque é um absurdo o que eles fizeram lá, isso serviu para cá. Serviu aqui, serviu na Espanha, serviu na Alemanha, né? Serviu na França. O que foi a abertura das Olimpíadas? A minha pergunta é... Exatamente. A minha pergunta é, a abertura das Olimpíadas é uma ode à cultura woke? Completamente.
Então aí eu fico perguntando, é isso que o francês médio deseja para o seu país? É claro que não. É claro que não. Então, não tinha esta voz dissonante do leito normal que a esquerda tinha construído. Agora tem uma voz dissonante, tem uma voz que tem razão, ponderação, mas firmeza. Alinhado com a opinião pública. E isto vai fazer uma revolução. É isso que os socialistas europeus estão apavorados e os brasileiros não dormem mais. E sabe uma coisa, ministro? Eu acho que existe uma coisa interessante nessa sua observação, que o professor Jaime Nogueira Pinto outro dia escreveu um artigo. Ele disse o seguinte: existe a esquerda mais radical, não é? Existe a esquerda dita democrática, mas o establishment político todo favoreceu a esquerda. Mesmo centristas e tudo favoreceram. Só houve algumas vozes dissonantes, que foram esses partidos que são vituperados, vilipendiados, dizendo que são fascistas, que são ultradireitistas, etc. Bom, e ontem o J.D. Vance, no discurso dele, ele disse uma coisa muito importante, que me pareceu muito importante, ele disse o seguinte: meus caros, eu estou aqui diante de europeus, de líderes militares, etc. Há o perigo da Rússia, há o perigo da China. Mas pior do que esses perigos, existe um perigo interno na Europa, que é a perda dos valores, no fundo, a cultura. Ele não disse cultura woke, mas seria isso. Essa cultura que os europeus estão absorvendo, essa ideia louca de um Estado que regulamenta tudo, né? Tudo. E esse socialismo de impostos, de fim da propriedade, que é o que essa gente quer, relativização da propriedade, tudo mais. E depois a Europa fica dizendo que está pobre. Claro que está pobre. Claro que está pobre. Carga tributária da Alemanha é mais de 40%. O J.D. Vance ontem ele comentou também... Se o Estado é rico, o povo é pobre. Claro. É simples assim. Mas o J.D. Vance ontem estava comentando também, o senhor deve ter visto, que ele falou que assim, o que era a Europa há 10 anos atrás, o que é hoje na questão de produção industrial. Claro. Que não existe mais, entendeu? Quando o Estado vai para cima e suga, como é que ela reinveste? Como é que ela se atualiza tecnologicamente? Ela fica fazendo o que ela sabe fazer. Mas, tu sabe disso, qualquer indústria precisa estar 5, 6 anos à frente do que ela está produzindo hoje, se ela quiser sobreviver. Mas isso significa direcionar uma parte do seu faturamento para pesquisa e desenvolvimento. As empresas alemãs reduziram drasticamente a sua pesquisa e desenvolvimento porque não sobrava dinheiro, porque o Estado sugava tudo. Esse é o ponto. E um dos pilares da Comunidade Econômica Europeia é a economia alemã. Claro. Quer goste, quer não goste. Isso é um fato. Então, se tu tem um país que suga tudo de quem produz e deixa muito pouco, até para que possa reinvestir. E aquela velha história, né? Governo rico, a sociedade é pobre. Se a sociedade é pobre, o governo vai ser pobre também, é só uma questão de tempo. Bom, e nós tivemos outra experiência que acabou dando uma reação muito grande. Foi na Holanda, a agricultura holandesa quase foi destruída completamente pelo ESG. Exatamente. Que é pela ideologia. Uma ideologia aplicada, elaborada muito nas universidades americanas e tal. E isso, portanto, vá sempre ver que tem sempre uma mãozinha desses esquemas, o USAID e outros, no meio. Ou seja, são incentivos, são ajudas, mas depois vem a ideologia ESG. Bom, a pressão que fazem sobre a agricultura brasileira é exatamente com essa agenda. O senhor Macron, quando ele fica fazendo essas pressões, o que é que ele quer? Que as empresas vão lá e ponham essa agenda. Bom, a agricultura holandesa quase foi destruída. Quase foi destruída. Assim como a indústria alemã. Ou seja, eles estão... Por exemplo, o Trump, uma das coisas principais que ele fez foi dar o pontapé nessa agenda energética. As novas energias. Sim. Eu considero isso um suicídio. Suicídio energético. O que a Europa está fazendo é um suicídio energético.
Eles não vão ter capacidade de transformar, por exemplo, os carros todos em carros elétricos. Isso não, é impossível. Se esquece que tem que produzir energia. Claro. Não, e eles destroem a natureza porque tem que produzir bateria. Exatamente. Bom, então isso é para levar ao colapso. Não, acho que a gente chega lá. Mas é questão de pesquisa, desenvolvimento, vai ter o momento certo, né? Olha, Não, mas a tem que bateria fazer, não é a solução. tem que fazer, Tem hidrogênio. Tem que ter equilíbrio. Sim, Tem hidrogênio. É isso. mas tem que Tem fazer, sabe o equilíbrio. quê? Tem que fazer o que o Trump disse. Ah. Quer comprar carro elétrico? Compra. Quer comprar carro não elétrico? Compra. Compra. Ué. É isso. Dá Deixa a liberdade ao consumidor. Deixa É o a livre liberdade ao mercado. consumidor. É, ué. E depois outra coisa, o seguinte, eles estão sentados em torrentes de energia, tem o fracking, tem não sei quantos, O fracking. e Esse agora que é o vão ficar pendurados no petróleo da Venezuela, como o Biden fez. Não, eu E quero eles dizer são uma coisa autossuficientes. aqui, como brasileiro, que a vitória do Trump trouxe um alívio. A minha dúvida era zero, que se o Trump perdesse a eleição, a Venezuela ia invadir Essequibo, Claro. ia invadir a Guiana, e nós íamos ter uma guerra na Amazônia. Sim, porque eles iam passar pelo território brasileiro. Exatamente. E por que com o Trump não vai ter? Porque quando foi feita a concessão pelo governo da Guiana, 90% das empresas que estão lá explorando o melhor petróleo do mundo. Só para lembrar, Essequibo tem mais petróleo que todos os árabes somados. E de melhor qualidade. Então, as empresas que estão lá são americanas. O Trump, se a Venezuela fizesse a loucura de invadir, a Venezuela preparou tudo. Tem uma escola de pilotos, tem uma montadora de pilotos russa lá na Venezuela. A Venezuela hoje tem a maior força aérea da América Latina. Ele aprovou o referendo dizendo Sim. que aquele território é venezuelano, que não é da Guiana. Então estava tudo pronto. A vitória do Trump impediu, só a simples vitória do Trump, impediu uma guerra na Amazônia. Aí sim, a gente ia entender um pouco. Olha o tamanho da tigraceira, né? Se esse Entendeu? homem não... Quer dizer, o cara nos livrou de uma guerra no nosso, na nossa casa. É. Né? Em todos os sentidos, né? Porque, na realidade, o que ele está mostrando é aquilo que os Estados Unidos é. Ele é a maior potência do mundo, Claro. né? Bélica e também de tecnologia, porque a China copia. A Rússia está decadente, a Europa está decadente. Então, o que a gente tem é os Estados Unidos. E só que o que eles conseguiram, aí é o que o Olavo falava, Sr. Sepúlveda, é isso, se o senhor tiver mais informação, porque o que eu lembro do Olavo de Carvalho é o seguinte, que são 3 frentes, né? É a frente socialista comunista, a frente globalista e a frente islâmica. O que a gente está vendo é a infiltração do islamismo no mundo inteiro, no Ocidente, a Europa, né? Aqui Portugal é um exemplo desse, a imigração descontrolada. A gente vê lá na Inglaterra, por exemplo, vários cargos políticos estão sendo ocupados por um pessoal que tem a ideologia totalmente diferente nossa, cristã, né, que está degradando mesmo toda a moralidade do país. E a gente vê acontecendo nos Estados Unidos, que foi o que até o Onix comentou agora do Saul Alinsky, né, que destruiu por dentro a sociedade. Lógico, não só ele, mas um grupo de pessoas. E o que eu vejo, aí você me corrija se eu estiver errado, Sr. Sepúlveda, é que o islamismo está tendo força maior do que todo mundo, porque eles estão destruindo a nossa cultura e eles estão ocupando espaço sem precisar de dar um tiro. Eu acho que essa, digamos, essa ideia das 3 frentes, ela é um pouquinho traiçoeira pelo seguinte, parece que são 3 frentes autónomas. Não, elas se interligam. Quem é que favoreceu a entrada do islamismo na Europa? Foram os globalistas. Sim, sim. Foram os socialistas, os esquerdistas. Então, os 3 trabalham em conjunto. Eu sempre digo que parece as cabeças da hidra do Apocalipse, ou seja, o corpo é um só, mas são várias cabeças. Então a pessoa pode olhar para as cabeças e julgar que são vários monstros, mas não, é um só. E só que eles têm autonomia, aquelas cabeças têm autonomia. Bom, mas é que eu acho que também há velocidades diferentes. E a islâmica é uma velocidade lenta, mas é uma velocidade inexorável. Não é? Inexorável, porque eles estão com mais gente. França. Bom, caso da França, exatamente. E da própria Alemanha também, né? Ou seja, eles vão aos poucos e vão tendo uma população maior, vão tendo filhos,
vão tendo ajudas sociais, né? O Estado Social, o famoso Estado Social. Porque é uma coisa muito curiosa. Eles dizem o seguinte, não, eles precisam vir para aqui para trabalhar porque os europeus não têm mão de obra. Mas espera aí, mas e ficam pendurados no Estado Social? Muitos ficam pendurados no Estado Social, então não vêm trabalhar. Mas sabe o que acontece, que eu vejo muito aqui em Portugal? Que é um efeito criado, né, produzido. Converso com muitos portugueses que vão trabalhar em outros países. Ah, não, é melhor, mais bem valorizado trabalhar na Alemanha, mais bem valorizado trabalhar na Suíça. E aí, o que o governo português fala? Não, então a gente precisa de mão de obra, já que está tendo evasão de portugueses para outros países, então a gente precisa de ter imigrante. Agora, o governo português não investe em tecnologia, não investe em produção própria, não tem autonomia e soberania no país, nem soberania da população, e quer que o português faça. Fique aqui para poder construir uma Portugal mais forte. Agora, me fala que isso não é proposital, porque... Sim, mas o Trump, se ele libertar a economia americana das amarras da burocracia americana, isso pode ser um exemplo fantástico para Portugal. A gente tem um problema grave aqui, que é a alta burocracia e o português médio, do que eu aprendi até agora, ele olha para o Estado e espera que o Estado faça. Perfeito. Então, o que precisa? Nós, no Brasil, se me perguntar qual foi a coisa mais importante, além do Bolsonaro ser eleito presidente do Brasil e o movimento conservador acordar no Brasil, a coisa mais importante foi fazer o governo brasileiro dar passo para trás. Isso permitiu que o brasileiro médio desse passos à frente. Digitalização, desburocratização, redução de níveis hierárquicos, lei de liberdade econômica. Hoje tem 800 atividades no Brasil que a pessoa instala sem pedir licença para ninguém. Nem para o padre da cidade tem que comunicar. Pegando aqui Zero. o gancho, cara, deixa eu falar. Eu vejo o Trump, primeiro presidente que eu vejo com essa visão que ele está tendo. Ele teve experiência no primeiro mandato também, não podemos esquecer disso, hein? Não, mas eu estou falando a visão que ele está tendo de implementação da blockchain, que é a economia do futuro, não tem jeito. Não tem jeito. Na verdade, ele está tentando impedir que os países criem no Banco Central, cada um controle a moeda e controla todo mundo. Isso. Mas a blockchain ela já está montada, está armada, e não vai ter ninguém que vai derrubar isso, não, cara. Eu tenho estudado muito sobre isso daí, pessoal, e não vai ter ninguém que vai derrubar isso. E o que ele está querendo, pelo que eu entendi? A dolarização da moeda digital, que são as stablecoins, né? Então ele está querendo falar que são as moedas que são realmente parametrizadas com o dólar. Se ele conseguir colocar isso como objetivo, e ele tem o Elon atrás dele com grande poder, né? Ele vai mexer muito na economia global. O grande problema que eu vejo na questão financeira, quando você digitaliza, os bancos estão querendo digitalizar o Drex e tudo mais, é que aí, por exemplo, você tem um dinheiro na sua conta, você atravessou uma rua, uma câmera te filmou, biometria, sabe quem que você é, tem seu ID. O cara vai lá e bloqueia sua conta bancária. Ou então, igual na China, você não pode mais subir de posição de cargo, você até perde o emprego, vai ser faxineiro, se era diretor da empresa. Não sei se você está acompanhando, então é né? nisso que o Trump, eu penso que ele deve estar preocupado e tomando medidas para que isso não aconteça, porque senão é controle social total. Porque a gente depende do dinheiro para fazer tudo na vida. Agora, imagina a gente voltar para o escambo. Entendeu? Então, nesse momento, eu acho que o Trump está pensando... até antes disso, ele já tinha visto isso acontecendo e já entrou nesse governo, com o plano dele de governo preparado para poder impedir que isso seja colocado em prática. Estava falando agora do próprio BRICS, né, que eles queriam, né, criar uma moeda própria. E aí vai nesse caminho. Eu queria voltar um pouquinho para isso que eu toquei aqui rapidamente, que é o seguinte... Os governos da Europa, eu vou incluir todos, e em especial a União Europeia, tem que aprender a confiar no europeu. Isso é verdade. A desconfiança do empreendedor europeu amarrou e atrasou a Europa. É o socialismo, né? Então, isso tem uma... Sim, mas isso as pessoas têm que entender, porque sim. É um raciocínio... complicado de poder compreender. As ideias socialistas, a visão marxista,
de que tu tem que destruir o capitalismo, tu tem que destruir o capitalista, mas é o capitalista que faz o melhor microfone do mundo, o copo mais adequado, melhor equipamento celular, produz a melhor mesa, produz os melhores equipamentos. É isso. O conceito de que alguém, movido pelo seu interesse, para buscar a sua satisfação pessoal, trabalha, mas como ele não pode ficar com tudo aquilo que ele produziu, porque ele teve sucesso, a externalidade do que ele produziu vai beneficiar o Marcelo, vai beneficiar o Sepúlveda, vai beneficiar todo mundo. É isso. O capitalismo entendeu isso, esta lógica da existência humana. O socialismo quer botar esta lógica dentro de um padrão comportamental que é inalcançável. Aí o que acontece? Aí ela trava todo mundo. E quando o duelo entre o comunismo e o capitalismo ruiu no Império Soviético e caiu o Muro de Berlim, ali eles tomaram a decisão de por uma série de ações organizadas, muito bem pensadas, é a tal da Hidra que o professor falava, eles botaram em prática para tentar destruir o capitalismo. Agora, para destruir o capitalismo, eles atacam a coisa mais importante do ser humano, que é a sua liberdade, a liberdade de pensar, de empreender, de viver, de escolher seu caminho, seja lá o que for. Então, hoje, os governos europeus, o que eu vejo, eles amarram as pessoas. Eles impedem que as pessoas possam progredir. Linha, né? O que nós precisamos é dar um choque de liberdade e um choque de gestão em todos os países da Europa. A Europa explode produzindo, porque tem aonde vender, tem o que produzir, tem cérebros para isso, tem massa crítica para isso, mas as pessoas hoje estão sufocadas por um Estado que, para garantir uma previdência, para conseguir uma escola, para não sei o que na saúde, ela toma a alma das pessoas para financiar isso, porque, claro, o Estado não produz nada, ele só usa o dinheiro dos outros. E isso é uma coisa que tem que ser compreendida aqui na Europa, pelo menos é a minha visão. Eu acho que nessa linha, se o europeu visse, e é um projeto do Trump, e isso já está sendo falado, o Trump tem um projeto de acabar com o imposto de renda. Isso é uma coisa assim que, sim, ele tem essa coisa. Ele disse o seguinte: nós temos que ir às taxas para pegar dinheiro. E não ir aos impostos sobre o indivíduo. Agora, isso vai dar um tal dinamismo à economia americana que, se isso fosse, digamos assim, oferecido a países europeus, isso ia... Isso seria mais importante que a Revolução Industrial. Mais. Então, eu tenho a impressão... porque eu tenho a impressão seguinte: os Estados hoje o europeu, é só conversar com um português ou com qualquer lugar, a pessoa deixa a maior parte dos seus bens, ela deixa nos impostos. O governo é 50% do teu sócio. Não, no 50 mínimo. mais. No mínimo. Ou seja, a pessoa não tem... vai fazer o quê? Ela vai sobreviver. Que é o que em Portugal, por exemplo, sobrevivência. E geralmente o marido e a mulher têm que trabalhar porque a renda de um só não dá para pagar renda, despesa ou financiamento de casa e tal. Então, mas qual o que o Estado te oferece em troca? Uma saúde que não funciona direito, uma educação que hoje está dominada aqui e fora daqui também. Qualidade. Aqui em Portugal, inclusive, está caindo a educação bastante. E aí o que acontece? Saúde. E ela não te entrega nada. Te entrega uma infraestrutura que é bastante boa, e o resto. Exatamente. Entendeu? Mas as pessoas sobrevivem. Claramente sobrevivem. Agora, para e o problema das pessoas, isso é uma coisa que o ministro falou há pouco, que eu acho que poucas pessoas consideram isso. Fala-se muito de política, fala-se muito de Estado, fala-se muito de governo e tal, mas fala-se pouco de mentalidade das pessoas. E o ministro disse uma coisa que é verdade: o português se habituou a depender do Estado. Ele acha que o Estado tem que dar tudo para ele. Essa transformação de mentalidade já vem lá de trás. Veio do próprio Estado. Vem do próprio Estado. Eu que sou de direita, mas vem do próprio Estado salazarista. Sim. Eles davam tudo, eles planejavam tudo, a economia era planejada.
Ou seja, depois a esquerda continuou esse projeto. Eles prosseguiram esse projeto. Então, transformar a mentalidade foi um processo. E digamos assim, Para reverter. é preciso reverter. Mas veja, quando houve aqui em Portugal aquele governo do Passos Coelho, começou a dar certo. Começou a dar certo porque eles precisaram dizer o seguinte: olha, faça o que quiser, inventa uma lojinha de pastel de nata, faça uma loja de vender um vinho e tal. Nós fizemos claro, isso no Brasil, professor. Durante o ano de 2020, na pandemia, que foi uma tragédia na economia mundial, nós fizemos, eu tive a responsabilidade de fazer o auxílio emergencial, chegamos a 68 milhões de pessoas que recebiam R$191, começaram a receber R$1.200. O que elas fizeram? Elas atendiam às suas necessidades básicas e investiam. Empreendiam. Sim. Foi. E qual foi o resultado disso e das outras medidas que nós tomamos lá, de apoiar os empregos formais e tá bom. Resumo. O Brasil, em 2021, foi depois reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como o país que melhor saiu da pandemia. Em 2021, o Brasil teve 100 milhões de brasileiros ocupados. Isso nunca aconteceu na história do nosso país e agora está totalmente ao contrário. Bom, a economia informal na América Latina, lá do Rio Grande até o Ushuaia, é entre 52% e 53% das pessoas que trabalham. Sim. No Brasil, bateu 43%. Em 21, o menor índice da história do Brasil. E o Brasil gerou, num ano, 2.750.000 empregos. Ou seja, se tu acredita nas pessoas, se tu dá espaço para elas crescer, tu reduz a burocracia, tu simplifica a vida, a economia vai dizer... Pum. Deixa a pessoa atuar, né? Dá liberdade. Deixa o que lá. a gente quer, liberdade. E aí, a maior arrecadação da história brasileira com os menores impostos da história. Por quê? Porque a economia cresceu. Claro, produziu resultado. Mas tem que ter boa vontade para isso. Tem que ter visão. Tem que ter mais visão. que boa vontade. Tem que ter visão. Tem que ter compreensão do fenômeno. Iniciativa. Por que a Iniciativa, Rússia... claro. Por que a Eu acho que Rússia até às nunca... vezes tem a visão, mas não tem a boa vontade de Não, deixar é fazer. iniciativa. Porque não sim, interessa pela é ideologia. iniciativa. Tem que fazer É igual o Trump iniciativa. lá, chegar lá, ordem Isso. executiva, pá, e sair Por que uma a atrás da Rússia outra. nunca se levantou depois da União Soviética? Porque ela não fez esse processo. Ela devia ter começado a liberar a economia para as pessoas fazerem pequenos negócios, etc. Não, ela foi dar aos magnatas do petróleo, disso, daquilo, como eles têm muito, como dizia um americano outro dia, eles são um país que é uma bomba de gasolina sentado em cima de umas armas nucleares. Então eles, como produzem petróleo, etc., eles conseguem manter a economia, mas não é uma realidade económica, não é uma realidade de um povo que está ganhando A dinheiro. mentalidade era comum no capitalista. Como no hoje. capitalista, é. É o comunista que Conclusão, né? Falta ação. fez uma Falta transformação. Não, mas Essa falta ação, comum essa- no capitalista. Mas, por exemplo, se nós não tivéssemos uma imprensa, que não tem outro nome, canalha, o caso do Brasil devia ter sido estudado. O caso do Brasil devia ter sido estudado porque o Brasil saiu realmente do outro lado da pandemia e devia ter sido estudado. O Brasil tem uma estrutura de estatais gigantescas. No nosso governo, no governo do presidente Bolsonaro, todas deram lucro. Sabe quanto vai o déficit público Isso no não Brasil? fala- Vai dá bater raiva. 8 trilhões esse ano. Os Correios, que chegou a dar 1 bilhão de lucro, já está com quase 3 de prejuízo. Impressionante. E você vê essa E o que curva, que é né? isso? A curva vem daqui, E o vem que aqui, que é volta isso? aqui, quando E o volta que de que é novo, isso? né? Lá vem a esquerda. Pum, cai. Aonde a esquerda bota a mão, a tragédia Vai vem, cair. rapaz. Não tem saída. Bom, a saideira, pergunta final aqui pra gente, para ir para os finalmente aqui do nosso podcast. Está ótimo, eu queria ficar aqui a noite inteira, entendeu? Mas todo mundo tem compromisso aqui. Então, a pergunta que fica, como que o Trump vai influenciar, porque ele está tomando muita atitude, né? Coisas que a gente não tinha visto, tirando o Bukele. O que ele vai influenciar positivamente? Brasil, Portugal, Europa, América Latina, até África. Olha, eu vou aqui dar um chute aqui assim. É o seguinte, eu estou vendo o Brasil já na rampa de lançamento. O Lula já era para mim. E depois o seguinte, nós vamos ter revelações do que é que aconteceu no Brasil. E foi tão escandaloso o que aconteceu
que o Brasil acho que vai ter uma oportunidade única de se agarrar nisso aí, mostrar o que aconteceu e virar o jogo e o Brasil continuar, digamos assim, limpar a esquerda e limpar esse estado de exceção que nós estamos, né? E voltar a caminhar como estava caminhando. Eu tenho essa leitura. Não estou por dentro da política, mas faço essa análise por alto. Porque o que vai vir dos Estados Unidos é muito grosso, é muito forte. Houve coisas muito feias ali assim. Bom, então isso é um dos países. E eu acho que o Trump, para falar em América do Sul, ele vai enfraquecer o Foro de São Paulo. E o Foro de São Paulo, eu acho que vão surgir outras lideranças conservadoras. Por exemplo, o Milei era uma pessoa que nunca ia ser eleito. Nunca. E foi. E ele está fazendo um trabalho fantástico. Bom, eu acho que o Mercosul vai para o espaço, né? Porque ele vai sair do Mercosul, vai fazer um acordo econômico com os Estados Unidos, que é o que ele tem que fazer mesmo. Mercosul é uma ideia merece, né? Esquerdista, é burra. Burra. É bom. E se o Brasil se endireitar de novo, era o que devia fazer. Um acordo com os Estados Unidos e largar o Mercosul. Sim. Bom, Mas tem que merecer, né? Tem que fazer, né? então acho que esse país... Mas eu acho que a Europa também vai ser ajudada, sabe? Porque vai haver muita gente que vai abrir o olho. E há muita gente aqui que fica assim, um pouco assim, puxa, esse Trump é um doido. Mas ao mesmo tempo diz assim, nossa, mas é bom ser doido, né? Porque as pessoas estão vendo o seguinte, puxa, ele pelo menos está resolvendo muita coisa. Está dando, digamos assim, não, por exemplo, o projeto de Gaza. A gente pode discutir esse projeto de Gaza, mas pelo menos ele saiu um podcast inteiro. Ele saiu. Fica pro próximo. Ele saiu das 4 linhas completamente. Ele deu uma ideia que todo mundo está tonto assim. Bom, se ele deixou todo mundo tonto é porque ele abalou, é o que eu digo. Ele abalou a mesa e pelo menos todo mundo está tentando segurar. Vamos ver, agora vamos pensar sobre isso aqui. Então eu acho que nesse sentido ele acabou com a modorra e com um consenso que estava montado no mundo. Havia um consenso. Tudo tinha que ser aquilo, tudo tinha que ser ESG, tudo tinha que ser agenda woke, tudo tinha que ser não sei o quê. Isso era universal. Universal. E pior, financiado com dinheiro dos americanos. Dos americanos, exatamente. Eu queria, terminando aqui, né, dizer o seguinte. O primeiro mandato do presidente Trump, ele achava que dentro do sistema ele conseguiria tocar a vida. Ele aprendeu que o sistema o sabotou, o traiu e aos americanos e colocou no lugar aquela maluquice que foi Biden e Kamala. Então, hoje, isso é uma observação de quem está ao longe, mas lendo o que eu posso e o que eu não posso. Eu acho que o Trump tem claramente, e a presença do Elon Musk ao lado dele, eu acho que está muito dentro disso, porque o Elon Musk compreendeu isso. O governo Biden trouxe uma tragédia para os Estados Unidos. Para resolver isso, só sendo disruptivo. E aí o governo Trump, ao ser disruptivo com o sistema, ele também vai enfrentar o que nós enfrentamos. Por quê? Porque nós fomos disruptivos. Eu quero dizer, tem um paralelo E aí. por ser disruptivo o governo Bolsonaro, ele teve tantos adversários. Ele teve a má vontade da parte canalha e corrupta da mídia brasileira. E com isso nós acabamos, como sociedade, eu digo, né, pagando uma conta que nós não precisamos pagar. Então, hoje, a insegurança que graça nas ruas do Brasil. Lembra? Não dá para prender um menino ou uma menina porque roubaram o celular. Bom, Só vai tomar uma cervejinha. Matam por causa de um celular. A vida humana não tem valor. Por quê? Porque o líder maior do país expressa que esse tipo de coisa é normal. Não é normal, não. Não, um absurdo. Policial voltou a ser bandido no Brasil. E bandido voltou a ser mocinho no Brasil. A esquerda ama o banditismo. Sabe por quê? Porque o Foro de São Paulo é financiado pelo narcotráfico. Claro. E eles estão inseridos nisso. Quando Roberto Jefferson foi cobrar uma conta de Zé Dirceu, o ministro da Casa Civil, ele disse para o Roberto Jefferson não podia pagar porque teve um juiz
que prendeu os principais doleiros brasileiros. O juiz chamava Sérgio Fernando Moro. Isso é nos idos de 2004. E aí eu não tenho como trazer o dinheiro de fora. Trazer o dinheiro da onde, cara pálida? Que o teu partido tem fora do Brasil? É que as pessoas se esquecem das coisas, eu não me esqueço. Eu estava lá, eu vi. Então, o que eu estou falando aqui é que o Trump vai fazer, no mundo todo, a Europa vai ser muito impactada com isso, porque as pessoas que perderam aqui em Portugal o medo de votar no Chega, começam a olhar, não, mas esses caras têm razão. O Vox na Espanha, o próprio PP na espanhol que não conseguiu fazer maioria, e aí os socialistas se juntaram com os separatistas bascos e fizeram um acordo para liberar terroristas que matou gente. Isso não é normal. A ideologia está acima da vida, está acima da liberdade, está acima de tudo. Então, eu acho que essas ações do Trump, que serão muito disruptivas, elas vão mostrar que fará bem para o cidadão, para a família, para os interesses daqueles que amam a liberdade, que essas medidas também cheguem aqui. E eu olho para o futuro da Europa e eu tenho uma esperança de que esta luz, principalmente esta explosão dessa ação disruptiva que ele tem no sistema americano, vai impactar positivamente o mundo todo. E o mundo todo vai se beneficiar de uma era, Deus queira, de respeito às liberdades individuais, de que os governos respeitem as pessoas e que os governos sejam capazes, eu bato nessa tecla, de dar passos atrás para que as pessoas possam dar passos à frente. A humanidade vai melhorar, eu espero. Isso é muito bom. Então, eu queria agradecer aqui primeiro, agradecer ao Jorge, né, pelo espaço aqui, como lhe disse, a nossa casa aqui também do Veritas Libera. Agradecer o seu Sepúlveda, né, que é uma agenda super corrida e ele cedeu o tempo dele aqui para a gente. Muito obrigado, seu Sepúlveda. E o Onyx, né, muito obrigado, Onyx, pela sua presença. Eu que agradeço, por ceder é minha. o seu tempo também. E Pessoal, foi um prazer, tá? E estaremos aqui de volta em breve, ok? Um abraço.